deseja evitar sensibilidade nos seus pacientes durante um clareamento dental? Se sim, a hora é essa! Meu nome é Adriana Vasconcelos e eu ensino você a fazer diagnósticos assertivos e ter segurança nos procedimentos, como esse procedimento que a gente vai falar hoje, o clareamento dental. É muito importante que durante a execução do clareamento a gente sinta-se seguro e passe segurança para o nosso paciente, que vai ser tudo tranquilo, porque existe aí um fato fake que clareamento dental causa sensibilidade, mas não mais se for executado da forma correta e se a gente usar estratégias preventivas presentes aqui no método DC. O método DC traz para você um raciocínio clínico e acolhimento para esse paciente que deseja fazer um clareamento dental, hein? Nós vamos desvendar alguns segredos, compartilhar aqui toda a minha experiência no acolhimento de pacientes para clareamento dental. Independente se a técnica de clareamento que a gente vai utilizar vai ser a técnica caseira ou a técnica domiciliar, ou se vai ser utilizada a técnica de clareamento do consultório, tá bom? Hoje a gente vai falar como evitar, como prevenir ou, por que não, como tratar situações de sensibilidade dental durante o processo de clareamento. É uma grande preocupação de muitos colegas dentistas e isso eu tive certeza após iniciar o processo aí desde de segunda cedo que a gente está falando sobre sensibilidade, desde quando eu postei sobre a aula que eu estava desenvolvendo de clareamento e muitos colegas relataram essa preocupação. Mas a principal preocupação do paciente é que o paciente já tem esse receio de ficar sensível, tá? O paciente às vezes relata que já tentou uma técnica de clareamento, seja de consultório, às vezes ele cita, eu fiz uma técnica laser ou até mesmo da moldeirinha em casa e ele relatou sensibilidade. E isso ele tem receio, esse paciente, de fazer uma nova tentativa, de fazer novamente o clareamento. Então é muito importante que nós dentistas, a gente passa segurança para esse paciente de que, olha, vamos fazer tranquilo esse clareamento. Porque afinal de contas, gente, hoje a grande maioria dos géis clareadores já vem anexado a eles o dessensibilizantes. Então isso já é uma proteção, já é uma garantia. Então a gente vai fixar em duas coisas. Será que a técnica de clareamento que eu estou utilizando, eu estou seguindo direitinho as orientações do fabricante? Será que eu não estou pulando nenhuma fase? Será que eu sei os segredinhos de aplicar essa técnica? Segundo, será que eu estou preparando o meu paciente para ele receber um clareamento dental? Existe um preparo aqui no Dentista Confiante. Nós vamos desenvolver uma técnica muito específica do método DC, tá? Uma técnica tá dentro da metodologia, né, que durante esses 31 anos de experiência eu desenvolvi e hoje com muito carinho vou compartilhar com vocês, tá bom? E aí nesse momento eu queria pedir a vocês 3 favores. O primeiro favor é se você tem algum colega dentista que você acredita que ele possa estar precisando dessa ajuda também, que ele faz clareamento, que ele já relatou a preocupação em executar um clareamento com medo do paciente ter sensibilidade. E se esse colega dentista teve um caso que ele fez o clareamento e o dente do paciente ficou sensível? Ou então, olha, eu não vou fazer o clareamento nesse paciente porque ele já tem sensibilidade, como assim eu vou fazer? Esse paciente que tem retração, exposição de raiz, como que eu vou fazer? E aí encaminha, por favor, é o meu primeiro pedido, encaminha no aviãozinho esse colega dentista que você acredita que já possa ter tido esse problema em relação ao clareamento. O segundo pedido é que se você está aqui conosco hoje e ainda não segue,
e ainda não segue o perfil do Dentista Confiante, @Dentista Confiante, segue lá, compartilha com seus amigos também, tá bom? E o terceiro pedido: quem estiver aí assistindo, dar um print na tela, compartilhar, publicar e marcar o Dentista Confiante. Isso, gente, ajuda, incentiva muito nós, toda a nossa equipe, a continuar produzindo conteúdos legais para vocês, tá bom? Então esses são os meus 3 pedidos e bora. E aí eu coloquei aí 3 situações, né? 3 situações onde no tratamento do clareamento dental podem surgir a sensibilidade, tá bom? A gente não vai falar sobre as técnicas de clareamento, se é técnica caseira ou domiciliar, se é uma técnica de consultório, se vai usar luz halógena, se vai usar laser, se a gente vai fazer a conjugada em casa e mais no consultório. Hoje o tema da nossa live é sobre sensibilidade relacionada ao clareamento. E nós vamos juntos aqui desenvolver essas 3 situações. Quais são? Primeira situação: o meu paciente tem sensibilidade. Ele tem sensibilidade nos dentes, mas deseja muito dentes mais branquinhos, dentes mais claros, é o sonho dele. E aí, como que a gente vai preparar esse paciente para realizar um clareamento dental? Segunda situação: olha, o meu paciente não tem sensibilidade no dia a dia e come de tudo, bebe gelado, toma sorvete, não tem sensibilidade. Mas ele relata para você que da outra vez que ele fez um clareamento, ele ficou com dente sensível e que é uma sensação muito ruim, ele não gostou, não pôde beber gelado, não tomou a cervejinha, enfim, ele ficou insatisfeito por conta da sensibilidade e nem concluiu o tratamento de clareamento. E aí? Ele tá ali no seu consultório, você já percebeu, você fez o acolhimento, seu paciente quer fazer o clareamento, e como que a gente vai fazer com esse paciente, mas um tratamento, um clareamento dental, mas que você vai dar a tranquilidade, olha, pode fazer que você não vai ter sensibilidade. Essa foi a segunda situação. E a terceira situação? A terceira situação, nós como dentista, é a que mais nos preocupa. É aquele paciente que não tem sensibilidade no dia a dia, é aquele paciente que come de tudo, que chega no seu consultório e que deseja fazer um clareamento dental, e aí você inicia o clareamento, o seu paciente está com a gengiva ok, a cerejinha do bolo, que é o clareamento dental, já pode ser colocado, mas durante o clareamento, não é que o seu paciente desenvolve sensibilidade nos dentes? E aí? Como que a gente vai ajudar? E essa das 3 situações é que mais nos magoa, porque o paciente chegou sem sensibilidade e foi desenvolver a sensibilidade nesse momento. E aí? Estão todos preparados para a gente ver qual que é o protocolo de cada um deles? Bora lá, gente? Então, eu vou iniciar agora falando cada situação e cada protocolo. E aí nós vamos fazer o seguinte combinado. Olha, nós vamos falar a primeira situação, vamos fazer o raciocínio clínico e vamos falar assim, e vamos dar o protocolo. Eu sugiro que vocês estejam aí com papel e caneta na mão ou algo para anotar, que vai ser muito importante. É bem detalhado esse protocolo, tá bom? Mas anotem aí no papelzinho, que eu tenho certeza que a partir de amanhã, quando surgir um clareamento e o paciente falar assim: ai, doutor, eu queria tanto fazer um clareamento. Nossa, doutor, o meu sonho é fazer um clareamento, mas eu tenho dentes sensíveis e não pode fazer. E hoje vocês vão descobrir que sim, que a gente pode fazer utilizando esse protocolo do método DC que a gente vai falar agora, tá bom? Ok, gente, então todo mundo já deu ok? A primeira situação é a seguinte: meu paciente já tem sensibilidade nos dentes. Ele tem um grande desejo de fazer um clareamento, mas
Vários colegas já falaram para ele que ele não pode fazer o clareamento porque ele tem sensibilidade, mas é um desejo dele. Então, nós vamos dividir esse planejamento do paciente em duas etapas. O sonho dele, olha o acolhimento do método DC, hein? O sonho dele é o clareamento, coraçãozinho no clareamento que ele quer. Só que a gente precisa fazer antes a dessensibilização. Então a gente vai orientar o nosso paciente. Olha, Maria, vamos sim, é possível hoje fazer clareamento, mesmo que hoje você esteja com seus dentes sensíveis. Então nós vamos primeiro fazer um tratamento, que é o tratamento da dessensibilização desses dentes, e depois, numa segunda etapa, nós vamos fazer o seu clareamento, tá? Então eu vou passar para vocês o protocolo desse primeiro atendimento. Dentro do método DC, a gente tem o protocolo básico para sensibilidade. Por que tem esse nome básico? Protocolo básico do método DC. Porque a gente vai utilizar em todos os casos de sensibilidade. É o padrão, é o módulo 1 que a gente vai apertar em todos os casos de sensibilidade. Clareamento. Nós vamos fazer a profilaxia do paciente normal, a que você faz, seja ela com jato de bicarbonato, seja ela com pasta e escova de Robson. Nós vamos fazer a profilaxia desse paciente. No final dessa profilaxia, a gente vai usar um flúor, uma moldeirinha de flúor, gente, com flúor especial que a gente encontra nas nossas dentais, que é um flúor neutro, um fluoreto de sódio a 2%, é um flúor neutro. Então a gente vai fazer uma profilaxia e no final a gente vai colocar lá a nossa moldeirinha com o flúor, 5 minutinhos de flúor. Primeiro passo, tá? Segundo, nós vamos orientar o paciente a utilizar uma pasta para sensibilidade, seja Sensodyne, Colgate Sensitive, Oral-B Sensitive, a pasta que você tem dentro dos seus critérios de prescrever para o paciente, desde que seja uma pasta para sensibilidade, ok? Você vai orientar o paciente a utilizar uma escova macia ou ultra macia e escovar na técnica ideal, gengiva, dente, como se a gente quisesse que a nossa gengiva recobrisse o dente novamente. Então, esse é o protocolo básico do método DC. Esse eu quero que vocês gravam aí. Por quê? Independente da situação 1, 2 ou 3, que a gente vai conversar agora, a gente vai utilizar esse protocolo básico. Ok, gente? Primeira porta de entrada. Flúor precisa ser necessariamente da moldeira? Não, não precisa aplicar com moldeira, tá? Caso você não utilize essas moldeiras, você pode colocar rolete de algodão, porque é a profilaxia, você tá no consultório, tá? Então você vai utilizar rolete de algodão e aplicar com cotonete, com algodão, o flúor neutro, fluoreto de sódio a 2%. Gente, é o pulo do gato. Só serve o fluoreto de sódio a 2%. Não pode ser o acidulado, tá bom? Combinado? Como você tá no consultório, você pode usar uma moldeirinha para aplicar flúor, ou você pode usar o rolete de algodão e aplicar o fluoreto direto no dente, tá bom? Então vamos agora para o protocolo específico para essa primeira situação. Meu paciente tem sensibilidade, tá? Já fiz o básico nele, ele já tá fazendo, e agora eu vou fazer o do consultório. Gente, é um protocolo de tratamento, chama fluorterapia, tá? Ele, só assim, vamos falar um pouquinho também, né, gente? A gente precisa sustentar o nosso consultório, né? Financeiramente, a fluorterapia, esse protocolo, ela é cobrada separado do clareamento, tá? Então, aquela proposta que eu falei para vocês, olha, primeiro nós vamos fazer o tratamento do nosso protocolo de sensibilidade, um planejamento.
Depois nós vamos fazer o tratamento do seu desejo, o coraçãozinho, que é o clareamento. Então são 2 planejamentos, 2 financeiros separados, tá, gente? Porque essa fluorterapia vai tratar, curar a sensibilidade do seu paciente. Como que ela funciona? Nós vamos utilizar esse flúor aqui. Nós vamos confeccionar para o paciente moldeira igualzinha do clareamento, que se ele for depois fazer um clareamento caseiro, ele pode usar a mesma moldeirinha, tá bom? Então nós vamos confeccionar moldeira de silicone, tá bom? Para o paciente. O paciente vai receber um kit de fluorterapia, que é a moldeira, dentro do porta-moldeira, do estojinho direitinho. Ele vai receber o flúor gel numa seringa, tá? Aí a gente pode personalizar, colocar flúor, gel, enfim, tá? E esse paciente, ele vai em casa, então ele fez o protocolo inicial, tá, gente? Ele fez aquele básico com você, aqui no consultório, fez a profilaxia e tudo, e ele vai levar esse kitzinho pra casa, ó, que é uma seringa. Dentro dessa seringa você vai colocar o fluoreto de sódio a 2%, e você vai ensinar o seu paciente a colocar o gel dentro da moldeirinha. Vê se vocês conseguem ver, tá, gente? Como se fosse moldeirinha de consultório, mas sem extravasar muito, tá? Então a gente vai colocar aqui e o paciente vai colocar em casa por 5 minutos. Gente, não é 5 horas, não é para dormir com a moldeira, não é para fazer igual clareamento e virar à noite. São 5 minutos, tá? Qual que é o horário que eu mais gosto? À noite. O paciente faz a higiene normal dos dentes dele, tá bom? Passa o fio dental, faz toda a higiene, coloca o flúor, marca 5 minutos, por favor, gente. Eu já tive situações de que o colega deixou o paciente dormir, a gengiva ficou feridinha. São 5 minutos, ele vai marcar 5 minutos, vai tirar o excesso, não vai lavar e vai dormir com aquele excesso ali. Fluorterapia é o segredo para cuidar, tratar sensibilidade generalizada nos dentes, principalmente daquele paciente seu que você quer fazer aí um clareamento, tá bom? Você vai monitorar o seu paciente. O paciente vai sair, tá? Chama o kit de fluorterapia, tratamento de fluorterapia. O paciente vai sair com o kit bonitinho do seu consultório e você vai falar com ele, olha, semana que vem, Maria, você retorna pra gente fazer uma nova avaliação. E aí, Letícia, você vai ver como que está a sensibilidade do paciente, o relato do paciente. Ele vai falar que já melhorou, tá bom? Ele vai ter essa percepção. E aí você vai falar assim, ó, mas ainda tá sentindo? Melhorou quantos por cento, né? Porque a gente não sabe mensurar a dor do paciente. Falou, não, doutora, já melhorou assim 50%. Ótimo, excelente. Você anota no prontuário dele e entrega a ele mais uma seringa e ele retorna com a moldeira e você vai fazendo esse protocolo. Por quê, colegas dentistas? É o protocolo, é um tratamento de dessensibilização. E tem pacientes que com uma semana já vai notar, nossa, melhorou 90%, doutora, eu tomo sorvete agora, nossa, eu fui comer um abacaxi, anos que eu não comia abacaxi, agora eu tomo, tá bom? Mas vai ter paciente que vai falar, não, doutora, eu ainda tô com sensibilidade, e a gente vai colocando, tá? Experiência clínica, em 30 dias, 4 semanas, meu paciente já tá com a sensibilidade quase que zerada. Gente, eu acolho pacientes, independente de clareamento ou não, tá? Que chegam aqui que tem 4 anos, que são seletivos nos alimentos, que não tomam sorvete, que não come uma melancia geladinha porque dói todos os dentes, tá? Protocolo da fluorterapia, nós estamos falando aqui porque é para clareamento, mas pode ser para todo tipo de sensibilidade generalizada aí, tá bom? O paciente vai passar a língua nos dentes,
e cuspir o excesso. E ele vai ficar no mínimo meia hora, 40 minutos sem comer e sem beber nada, tá? É à noite, por isso que eu gosto à noite, mas se ele sentir sede, ele vai guardar pelo menos meia hora, 40 minutos e aí sim ele pode beber água. Tá bom? Qual o momento para moldar, para fazer a placa? Olha só, quando você for planejar a fluoroterapia. Então, olha, a Maria chegou ao seu consultório, a paciente, relatando um grande desejo de fazer um tratamento de clareamento dental, mas ela tem sensibilidade. E aí você vai explicar para ela, olha Maria, é possível fazer o seu clareamento, mas antes nós precisamos realizar o protocolo de dessensibilização. Eu preciso cuidar e tratar essa sensibilidade. Eu vou fazer para você um tratamento que a gente chama fluoroterapia. E aí você explica o que é, explica das moldeirinhas, ela aprovou o seu planejamento, você já faz a moldagem. Faz a moldagem e confecciona para ela uma moldeira de silicone exatamente igual à moldeira de clareamento caseiro, tá bom? Então, fechando aí a nossa primeira situação, meu paciente tem um sonho de fazer um clareamento, um grande desejo de fazer um clareamento, mas ele tem sensibilidade nos dentes generalizada. Então, primeiro nós vamos tratar a sensibilidade com o protocolo da fluoroterapia e depois nós vamos fazer o clareamento. Lembrando-se que em todas as situações nós vamos utilizar o quê? O protocolo básico do método DC para sensibilidade, tá bom? Aquele que a gente falou lá no início, tá joia? Então, na nossa segunda situação de sensibilidade relacionada ao clareamento dental. Olha, meu paciente não tem sensibilidade no dia a dia. Bebe gelado, come abacaxi, frutas geladinhas na geladeira, não tem sensibilidade. Ele quer fazer um clareamento, só que ele te faz o seguinte relato. Olha, doutora, você acredita que eu já tentei fazer um clareamento, mas meus dentes ficaram sensíveis durante o clareamento? Olha, doutor, você acredita, doutor, que eu paguei o clareamento, mas na primeira sessão eu tive tanta sensibilidade? Eu dormi com uma moldeirinha, mas amanheci com os dentes tão sensíveis que eu desisti, nem concluí o clareamento. Então, essa é a nossa segunda situação. Meu paciente não tem sensibilidade durante a vida, né, no dia a dia, mas ele tem uma experiência negativa de tratamento. Ele tentou fazer um tratamento de consultório, tá, gente? Não vou nem citar aqui esses tratamentos de clareamento de farmácia, tá? Ele tentou fazer aqui um tratamento, um clareamento e ficou com dente sensível e isso que criou uma rixa, uma cisma nele. Ah, clareamento não, clareamento deixa o dente sensível. E é isso que a gente escuta por aí, tá bom? E aí, como que a gente vai fazer para ofertar a esse paciente um clareamento que ele tanto deseja, mas com segurança? Passar credibilidade que o seu tratamento é tranquilo e ele não vai ter sensibilidade? Bora lá para o nosso segundo protocolo? Então vamos lá, gente. Ó, a primeira coisa é o nosso protocolo básico do método DC para sensibilidade. Aquele que a gente falou. Vamos fazer a profilaxia do meu paciente, vamos aplicar no finalzinho o fluoreto a 2%, vamos orientá-la a usar pasta para sensibilidade, escova macia e escovar no dia certo, ok? Essa parte, para todas as 3 situações, tá bom? Só que para esse paciente, além da gente utilizar esse protocolo básico, olha, como você já teve, você vai usar esse protocolo, mas você vai fazer à noite, todos os dias, um bochecho com uma solução 15 dias antes da gente iniciar o clareamento. Anota aí, gente. Vocês vão prescrever para o paciente
fluoreto de sódio a 0,05%. Pedir para manipular em farmácia de manipulação aí, tá bom? Esse fluoreto tem um poder dessensibilizante incrível. Você vai preparar o seu paciente para que ele não tenha sensibilidade nesse clareamento que você vai utilizar. Então, vamos usar o protocolo básico de dessensibilização do método DC, né, que a gente já conversou, e acrescentar um bochecho com fluoreto de sódio a 0,05%. Fluoreto de sódio a 0,05%. Tá, quase que eu não acho por cento. Esse aí, tá bom, gente? Isso, beleza, tá? Repete a porcentagem aí, Letícia, até anotei aí, tá? 0,05% em farmácias de manipulação, tá, gente? Pode pedir um sabor mentalizado que fica mais tranquilo pro paciente, tá? Mas não pode ter corante, hein? Coloca lá no receituário, sem corante, porque às vezes o farmacêutico não sabe que você está em processo de clareamento, você pede lá na farmácia, põe corante, o paciente usa durante o clareamento, porque ele vai manter o uso, tá bom? E aí, corante e clareamento não combinam, tá? Então, é o fluoreto de sódio, você coloca sem corante, saborizado menta, que é o mais gostoso pela minha experiência aí, tá bom? Então essa é a nossa situação 2, tá bom? E aí nós vamos completar, gente, apesar da gente estar falando de sensibilidade, nesse caso que o paciente teve sensibilidade, nós vamos nos atentar qual foi a técnica que ele utilizou. Você fez, Maria, paciente, né? Você fez, Maria, um clareamento de consultório, a aplicação foi feita dentro do consultório, ou você fez a técnica caseira, né? Ou domiciliar, a moldeirinha de aplicar em casa, tá? Porque isso também faz a diferença, tá, gente? O paciente relata, eu fiz a técnica domiciliar, e aí você vai... talvez ela não saiba responder, mas qual foi a concentração do gel? Às vezes ela não gravou pela seringa. Tem paciente que fala, doutora, eu tenho a seringa, vou te mandar uma foto. E a gente tem uma ideia de qual a concentração. Mas você já tendo essa experiência, o que você vai fazer? Se for o caseiro, você vai iniciar com uma concentração menor e vai aumentando à medida que você for evoluindo o seu clareamento. Então o paciente relata, eu tive sensibilidade no clareamento e eu usei um gel de 22%. Você coloca a primeira semana um gel de 10%, a segunda semana um gel de 16%, e aí se tiver tudo tranquilo você vai para o 22%. Olha, mas eu amo de 16%, tá, gente? Trabalhar na zona de conforto ali, sem meu paciente ter sensibilidade, tá bom? Existe na farmácia tradicional, não é, vamos colocar assim, o ideal, porque ele tem muitos conservantes, mas na falta de um a gente consegue utilizar, tá bom? Ó, tem um da Colgate, ele é 0,04%, mas no comércio o que a gente encontra é esse, tá bom? Deixa eu tirar aqui, ó, da Colgate Ortogard, tá bom? Mas eu, na minha experiência clínica, tá, gente, eu prefiro o manipulado, tá bom? Ele tem efeito melhor, mais ativo no meu paciente, mesmo porque ele é 0,05%. Sim, o paciente vai permanecer fazendo bochecho antes, 15 dias antes, durante o clareamento e depois ele permanece mais 15 dias, tá? Esse é o protocolo. Quantos ml em média a senhora usa para prescrever?
esse copinho de cafezinho em torno de 10 ml, tá? Costuma vir uma tampinha, aquele copinho de antibiótico dosador, 10 ml é o suficiente. E o paciente, completando, vai fazer bochechos por 1 minuto. Então, na sua prescrição, você coloca lá, ó, fazer bochechos todos os dias por 1 minuto, preferencialmente após a última higienização. Bora, entrega tudo aí, tá bom? E assim você prescreve, tá bom, gente? 10 ml é a quantidade ideal para o paciente bochechar tranquilamente, tá bom, Letícia? Então, seria 15 dias antes da sessão, durante o procedimento e 15 dias depois. Esse vai colocar lá, ó, fluoreto de sódio a 0,05%, tracinho 500 ml, fazer bochechos todos os dias, 10 ml por 1 minuto, preferencialmente após a última higienização. Pronto. Situação 2. Meu paciente não tem sensibilidade no dia a dia, mas ele deseja muito fazer um clareamento, mas ele relata que da outra vez que ele fez, ele teve sensibilidade durante o clareamento. Então ele tem receio, tem medo, não quer fazer porque tá com medo de ficar sensível o dente de novo. E aí nós vamos usar o protocolo 2, a situação 2. Nós vamos utilizar, primeiro, o protocolo básico de dessensibilização do método DC, que a gente já passou aqui, que é profilaxia com fluoreto de sódio a 2%, pasta para sensibilidade, pasta para sensibilidade, escovar na técnica certinha e escova macia. E adicional a isso, manipular fluoreto de sódio a 0,05%, 500 ml. O paciente vai fazer bochecho com 10 ml todos os dias por 1 minuto, preferencialmente após a última escovação. Na nossa terceira situação de sensibilidade no clareamento, tá bom? Ó, o meu paciente, ele não tem sensibilidade, nunca relatou sensibilidade, mas também nunca fez um clareamento, tá bom? E você iniciou o protocolo de clareamento dele, né? Você não conhecia o método DC, você não sabia que tinha o protocolo básico de dessensibilização toda vez que vai iniciar um clareamento, e você iniciou o clareamento, seja ele de consultório, seja ele caseiro, e a Maria, sua paciente, relatou, te ligou no outro dia falando, doutora, meus dentes tá tudo sensível, doutora. Doutor, fui beber uma água gelada que não dei conta não, tá, doutor? Meu dente tá doendo demais. O que eu faço? É esse gel aí que nós estamos colocando? É o clareamento? Então, essa é a situação que eu falo que mais aperta o nosso coração, né? Porque, entre aspas, fomos nós o agente causador da sensibilidade. O paciente não tinha sensibilidade prévia, tá? Então, a partir de agora, toda vez que vocês forem realizar um clareamento, por favor, utilize o protocolo básico de dessensibilização do método DC que eu passei para vocês. Faz isso fazer parte da vida de vocês, de coração, tá, gente? De 31 anos de experiência. Nessa live de hoje, o recadinho que eu deixo para vocês é isso. Deixe o protocolo básico de dessensibilização do método DC fazer parte da vida de vocês. Vocês vão, assim, ficarem muito tranquilos no clareamento, tá bom? Mas nesse caso, que o paciente tenha sensibilidade, você vai ponderar qual o clareamento que você está realizando nesse paciente. Se você está realizando a técnica caseira, ou seja, o seu paciente tem em casa a moldeirinha de clareamento, você vai pedir o seu paciente
para tomar um analgésico, e aí o mais indicado é o paracetamol de 500 miligramas ou 750 miligramas, tá? Que é o Tilenol, por exemplo. Vai orientar o seu paciente a tomar essa medicação e vai pedir que ele venha ao consultório, e aí você vai entregar, você vai atender, você vai passar uma pastinha com a escovinha, pastinha dessensibilizante, pode até ser a pasta Sensodyne, tá, gente? E vocês vão fazer aqui no consultório a aplicação da moldeira com flúor, o fluoreto de sódio a 2%, que é o flúor neutro, e vão orientar o seu paciente. Então, se ele está fazendo a técnica caseira da moldeirinha, você vai orientar o seu paciente, você vai entregar a ele a seringa com gel, igual lá que a gente viu lá no primeiro, e vai orientar ele a usar 5 minutos de flúor na moldeirinha de clareamento dele, tá bom? Essa é a primeira situação, porque o meu paciente, ele faz clareamento caseiro, tá? Meu paciente, doutora, não faz clareamento caseiro, ele faz o consultório, faz clareamento aqui do consultório. Então você vai indicar, vai vir, vai acolher o paciente, vai fazer nele a moldeira com fluoreto aqui, né? Fazer escovinha de Robson, pasta profilática, que pode ser uma pasta para sensibilidade, para já ter aquela ação. Vai fazer a moldeirinha com fluoreto neutro a 2%, e vai prescrever para o paciente fazer em casa o bochecho com fluoreto a 0,5%, já que ele não tem a moldeirinha, porque o clareamento que ele está fazendo é caseiro, não, é de consultório, não é o caseiro, tá? Entendido, gente? Ó, vou repetir, tá bom? Pra gente ficar bem tranquilo em relação à terceira situação. Meu paciente não tinha sensibilidade, realizamos o clareamento e ele ligou no outro dia falando que os dentes estavam sensíveis. Primeira coisa, independente se ele fez clareamento de consultório ou caseiro, prescrever a medicação, tá? Paracetamol 500 miligramas ou 750 miligramas, paciente tomar na hora. Tilenol, por exemplo, tá, gente? O paciente precisa vir ao seu consultório, você precisa acolher esse paciente, acolhimento. Chegando aqui, você vai passar pasta, escovinha de Robson com pasta profilática, ou com pasta para sensibilidade, Colgate Sensitive, por exemplo, e vai aplicar uma moldeira com o gel fluoreto de sódio a 2%. Ok. Resolveu, o que você vai passar para o seu paciente? Se o paciente faz clareamento em casa, técnica domiciliar, você vai entregar a seringa com ele, com fluoreto, e vai ensiná-lo a aplicar, e ele vai usar 5 minutos todos os dias. Se o paciente não faz o domiciliar, ele só faz o do consultório, você vai prescrever para ele o fluoreto a 0,05% e ele vai fazer o bochecho todos os dias, tá bom? Gente, o Tilenol e o flúor é instantâneo tirar a sensibilidade, tá bom? Então, se o paciente tiver com a técnica caseira, é melhor ainda, porque é só ele passar aqui e pegar o gel. E como nós somos do método DC, método dentista confiante, e hoje eu estou aqui para compartilhar o método DC com vocês, quando vocês entregarem o kit de clareamento do seu paciente, já entrega a seringa dessensibilizadora. Porque se seu paciente te ligar no outro dia e falou que ficou sensível, a solução já está lá com ele, não precisa dele vir ao seu consultório, tá? Você já vai ensinar como usar, tá bom?
Essa é a nossa terceira situação. Se meu paciente estiver fazendo clareamento caseiro, eu peço ele para suspender 2 dias. E aí ele toma o analgésico, na hora que ele tomar o primeiro analgésico, ok? Na hora que ele fizer a primeira aplicação, já sumiu, tá? Aí eu peço para ele suspender 2 dias e reinicia. Se ele estiver fazendo o de consultório, como ele vai vir só na próxima semana, já deu o período de ter melhoras, tá bom? Então, se for caseiro, suspendo 2 dias. Se for de consultório, ele só vai vir na próxima semana, então a dor já vai ter passado, tá bom? Bora lá fechar aí o nosso raciocínio clínico para essa terceira situação? Ó, eu vou resumir aqui, tá bom? Eu vou resumir aqui sobre a nossa terceira situação. Terceira situação. Meu paciente não tinha sensibilidade no dia a dia, tá bom? Não tinha passado por experiência de clareamento dental antes, realizou um clareamento dental e relatou sensibilidade durante o meu tratamento de clareamento. Então, olha só o que nós vamos fazer. Gente, isso só acontece quando não se tem esse método DC e esse protocolo inicial aí, esse protocolo básico, tá bom? Mas o que a gente vai fazer nesse momento, né? A gente vai introduzir o protocolo básico para quem não introduziu ainda, mas a gente vai passar um analgésico para o meu paciente imediatamente, paracetamol de 500 mg ou de 750 mg, tá? Vai pedir ao meu paciente que venha ao consultório, que eu vou precisar aplicar um gel especial que tira a sensibilidade do dente dele, que é o fluoreto de sódio a 2%, tá bom? Essa é a técnica, tá, gente? Mas a partir do momento que vocês começarem a aplicar o protocolo básico, vocês não vão ter esse tipo de ligação do paciente entrando em contato falando que tá com sensibilidade, tá bom? Escrevem isso aí, anotem com muito carinho, tá joia?